popularização dos conteúdos de treino e de musculação na internet, você com certeza já se deparou com algum vídeo de alguém treinando com umas coisas amarradas no braço, ou na perna, ou até mesmo com aqueles aparelhos de aferir pressão durante o treinamento. E você faz ideia do que seja isso? Não. O treinamento de oclusão, também conhecido como treinamento de restrição de fluxo sanguíneo, é uma técnica inovadora aí, tanto no campo de treinamento quanto no próprio campo aí da medicina esportiva. E essa abordagem envolve a aplicação de um dispositivo de oclusão aí nos membros durante o treinamento para restringir parcialmente o fluxo sanguíneo. E o treinamento de oclusão ele tem ganhado uma popularidade devido à sua capacidade de promover ganhos musculares, especialmente ganhos de força, com cargas relativamente mais baixas. Bem louco! Então o treinamento de oclusão ele envolve a aplicação de uma faixa, de um manguito ou de um mecanismo similar aí, ou no braço ou na perna, para reduzir o fluxo sanguíneo venoso, enquanto o fluxo arterial acaba sendo mantido ali em um mínimo nível necessário. Isso cria um ambiente fisiológico específico que pode aumentar a eficiência do treinamento com cargas mais baixas. As faixas ou manguitos são colocadas nas regiões proximais dos membros, seja o membro superior, seja o membro inferior. A pressão é ajustada para restringir o retorno venoso, mas permitir algum fluxo arterial. E a pressão ideal varia, mas geralmente fica ali entre 50% e 80% da pressão arterial oclusiva total. Os exercícios são realizados com cargas mais baixas, normalmente é 20% a 30% de 1 RM, que é uma repetição com carga máxima. E os benefícios do treinamento de oclusão eles podem ser atribuídos a diversos mecanismos aí, tanto fisiológicos quanto moleculares. Então a gente pensa inicialmente, claro, na hipóxia muscular. Então a restrição do fluxo sanguíneo leva a um quadro de hipóxia muscular, aumentando a produção e acúmulo de metabólitos aí, principalmente o lactato, mas também íons de hidrogênio e fosfatos inorgânicos. E o estresse metabólico causado aí, tanto pela hipóxia muscular quanto pelo acúmulo desses metabólitos é o que gera uma melhora aí no processo de hipertrofia muscular. A gente vai ter também uma melhor ativação das vias anabólicas. Tanto a hipóxia quanto o estresse metabólico vão ativar a via do emitor, que é o alvo ali da rapamicina nos mamíferos, que acaba sendo muito importante aí para a síntese proteica muscular. Em breve eu vou fazer um vídeo sobre o emitor para explicar direitinho sobre o assunto. Muito obrigado. E o treinamento de oclusão ele também aumenta a liberação de alguns hormônios anabólicos, como o GH, que é o hormônio de crescimento, e também o IGF-1, que é o fator de crescimento semelhante à insulina tipo 1. E o treinamento de oclusão ele também trabalha no melhor recrutamento das fibras musculares. A restrição do fluxo sanguíneo pode levar ao recrutamento precoce das fibras musculares de contração rápida, que são as fibras do tipo 2, que elas possuem um potencial maior de crescimento. E o recrutamento de fibras musculares de contração rápida com cargas baixas ajuda a reduzir a fadiga geral, permitindo dessa forma uma maior quantidade de trabalho total. E o treinamento de oclusão ele oferece uma diversidade de benefícios aí que podem ser particularmente úteis para diferentes populações, incluindo atletas, idosos e até pacientes em reabilitação. Então, claro, a gente vai falar da hipertrofia muscular. Aí sim, cara. Então, estudos mostram que o treinamento com oclusão ele pode promover a hipertrofia muscular de uma forma significativa com cargas baixas, ali, em torno de 20% a 30% de 1 RM. E a hipertrofia alcançada, atingida ali com o treinamento de oclusão, ela pode ser sim comparada com o treinamento de força, o treinamento de hipertrofia tradicional. A gente fala além de hipertrofia também no aumento de força. Então, o treinamento de oclusão ele pode aumentar a força muscular mesmo com um treino ali com cargas mais leves, sendo uma alternativa bem interessante aí para pessoas que por algum motivo não podem levantar muita carga. E essa técnica acaba sendo especialmente útil para pacientes em reabilitação aí que por algum motivo não podem levantar muito peso, não podem pegar uma carga muito elevada devido a alguma lesão ou alguma condição de saúde. E o treinamento de oclusão ele melhora também a recuperação e também diminui o risco de lesão. Adoro. Então, claro, o treinamento com cargas mais leves ele vai diminuir o estresse nas articulações e também ali nos tecidos conectivos, reduzindo dessa forma o risco de lesão. E a melhora na recuperação muscular e na regeneração tecidual pode ser atribuída ao aumento do fluxo sanguíneo e também a liberação desses hormônios anabólicos. E sim, a eficácia do treinamento de oclusão tem sido amplamente investigada através de trabalhos e pesquisas científicas. Então a gente tem uma meta-análise que confirmou sim que o treinamento de oclusão promove aumentos significativos tanto em hipertrofia quanto em força muscular de uma forma bem similar ao treinamento tradicional. E a gente tem pesquisas destacando a eficiência do treinamento de oclusão tanto na recuperação de força muscular quanto na recuperação de massa muscular, isso especialmente em pacientes em pós-operatório. Existem estudos em atletas de elite que mostram que o treinamento de oclusão ele pode sim melhorar o desempenho, especialmente em esportes aí que demandam maior força muscular e uma maior resistência muscular. E pesquisas indicam que o uso do treinamento de oclusão podem ajudar a evitar lesões por overuse ao permitir um treinamento mais eficaz com uma carga menor. E claro, para a gente implementar o treinamento de oclusão de uma forma segura, de uma forma eficaz, é importante seguir algumas diretrizes e adaptar as técnicas às necessidades individuais. O treinamento de oclusão ele pode ser aplicado a exercícios de isolamento e também exercícios compostos, seja um agachamento, uma extensão de joelho ou mesmo uma flexão de bíceps. E o recomendado são 3 a 5 séries de 15 a 30 repetições, 5 mais repetições, com intervalos mais curtos, aí de 30 a 60 segundos. E a pressão de oclusão deve ser
ser ajustada, claro, de acordo com o indivíduo. Geralmente é de 50% a 80% da pressão arterial oclusiva. Importante utilizar dispositivos e mecanismos aí que consigam manter a avaliação, a aferição da pressão durante o treinamento, garante uma melhor segurança, uma melhor eficácia aí desse tipo de treino. E dá para pensar numa progressão, numa periodização? Dá sim. Então você vai iniciar com pressões mais baixas e cargas mais leves, aumentando gradualmente a intensidade conforme a sua adaptação. Então, integrar o treinamento de oclusão em ciclos de treinamento, alternando com métodos tradicionais, é interessante aí também para evitar uma certa estagnação. Embora o treinamento de oclusão ele seja normalmente seguro, algumas precauções são necessárias para evitar a complicação. Então, indivíduos com doenças vasculares, como a trombose venosa profunda, devem evitar o treinamento de oclusão. E pacientes com hipertensão arterial descontrolada, eles não são proibidos de fazer, mas é importante consultar o médico aí antes de começar o treinamento. E claro, não precisa nem falar, o treinamento de oclusão ele deve ser realizado sob a supervisão de um profissional qualificado, especialmente aí se a gente está falando de um iniciante. É importante monitorar regularmente os sinais vitais e a resposta ao treinamento para ajustar tanto a pressão quanto a carga ali do exercício. Então, o treinamento de oclusão é uma técnica eficaz e também muito versátil que pode gerar ali ganhos muito interessantes, tanto de força quanto de resistência muscular, quanto mesmo de hipertrofia, fazendo um trabalho aí com cargas mais leves. Os seus benefícios eles são particularmente úteis para atletas, para idosos e pacientes em reabilitação. E a aplicação prática da técnica requer um entendimento mais adequado dos fundamentos, dos mecanismos de ação e também, claro, das diretrizes de segurança. Integrar o treinamento de oclusão no seu plano de treinamento pode otimizar os resultados e também diminuir os riscos de lesão, mas não vai fazer isso sozinho, não vai fazer isso sem supervisão. Não sai amarrando o aparelho de pressão da sua avó no braço, vai fazer uma rosca, que isso não vai dar certo, você vai se estrebuchar.